Mano, eu vou tentar gravar aqui. Eu não sei se vai dar certo, porque é a primeira vez que eu estou usando o Windows para isso. Mas vamos lá. Se a tela estiver muito larga, dá um toque. Eu não sei se de repente eu tento isso dar um jeito de diminuir a tela. Mas o teste de. Meio que uma mini aula de Position Absolute é essa daqui, ó. Vamos lá. É que eu tô tentando fazer aquele exercício que eu te falei, né? De colocar um pai que respeite a largura e que tenha vários filhos absolutos, por exemplo. Então vai ser dessa forma, ó. Abro uma divPy com ID chamado pai para ficar fácil. Vou criar alguns filhos. Então, 1, 2, 3, 4, cada um num canto. Então o primeiro filho vai ser no canto esquerdo superior. O outro vai ser o canto esquerdo inferior. O próximo vai ser na direita superior. E o último, direita inferior. Show. Temos 4 elementos, cada um vai respeitar uma posição do pai. Agora aqui no CSS, eu vou colocar aqui que o pai... Primeira coisa, se eu quero que os meus filhos sejam position absolute e que o e a posição absoluta respeite o pai, obrigatoriamente o pai tem que ser position relative. Certo? É obrigatório. E o meu pai vai ter uma cor preta mesmo. E eu quero que ele respeite a largura de 95% da tela. Só que eu quero que ele fique centralizado num tamanho de 1000 pixels. Beleza. Então temos aqui, por enquanto, temos que o pai é position relative para que os filhos respeitem a posição dele. Eu estou dizendo que o meu pai tem que ser da cor preta. A largura dele nunca, ela sempre vai ser 95%, a não ser que chegue no limite máximo de largura de 1000 pixels. Agora eu vou dizer para ele que ele é margin 0 alto. Significa, isso aqui é meio que um esqueminha do CSS para fazer com que as coisas fiquem centralizadas. Sempre quando você tem um elemento que ele tem largura, ele pode ser centralizado dizendo que as margens laterais dele tem que ser alto. Então, quando você faz isso, ele centraliza. É um macetezinho de CSS das antigas. Beleza, vou salvar. Quando você tem filhos absolutos, o pai ele fica sem altura. Quer ver? Eu vou te mostrar colocando um filho. Vou criar um filho aqui. Primeiro eu vou criar um nome. Eu vou colocar o CSS genérico no filho para ficar para todos eles herdar a mesma coisa. Você pode ver que todos eles têm a mesma classe chamada filho. Então, todas as classes que tiver filho vai ser position absolute. Beleza? E todos os meus filhos eu quero que tenha a cor vermelha. E eu quero que todos os meus filhos tenham a largura de 100 pixels e a altura de 100 pixels. Tá vendo que eles já apareceram? Todos eles estão na mesma posição. Tá um em cima do outro, mas na verdade você tem 4 elementos aqui em cima. Beleza? Tá um sobre o outro, no caso aqui. Porém, você tá vendo que o pai, ele tá sem... Cadê a cor preta? Tipo, era pro pai estar respeitando a cor preta. Isso não acontece porque o pai está sem altura. E os filhos sendo position absolute, eles não determinam uma altura pro pai. Então o pai está sem altura. Se você inspecionar ele agora, você vai ver que ele, ó, o filho está com um em cima do outro. Deixa eu abrir ele mais largo, que vai ficar mais fácil de entender. Ó, filho, aqui. Filho, 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 filho. Um em cima do outro, tá vendo? E o pai, tá vendo? Não tem referência. Ele não tem referência porque o filho é absolute. Só por causa disso. Então agora eu vou determinar uma altura de 1000 pixels para o pai.
Que agora ele apareceu, tá vendo? Beleza. Vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou colocar menos pixels para ficar fácil de ver, porque 1000 pixels é muita coisa. Vou diminuir para 500. Vamos ver. Aí, show. Agora está aparecendo bonitinho até o final da tela aqui. Beleza. Todos os filhos estão aqui, como eu já disse 1 milhão de vezes. Qual que é o próximo passo? Agora vamos posicionar filho um por um. Cada um vai ocupar um lugar. O filho esquerda topo, eu não preciso determinar uma posição para ele, porque ele sempre vai se considerar a posição 00. A posição 00 do absoluto, quando o pai é relativo, é essa daqui. Ó. A posição 00 de todos os filhos absolutos é essa. Então ele é 0 na esquerda, no eixo x. Ele é 0 no eixo x e 0 no eixo y. Por isso que ele está aqui. Quando eu determino uma posição específica para ele, ele deixa de respeitar esse ponto para respeitar outro. Então, se eu colocar aqui o right, toda vez que eu colocar o right, ele não usa o ponto de referência 00xy. Right, quando você coloca o atributo right num elemento absoluto, o eixo dele de referência passa a ser esse aqui, que é o eixo 100% do y, digamos, né? Ou o lado direito, 0. Então, se eu vir aqui e colocar que o meu direita superior, por exemplo, eu posso dizer que right dele 0, ele vai automaticamente para o lado direito. Tá vendo? Eu mudei o eixo x dele. O eixo x dele agora passa a ser daqui para cá, e não daqui para cá. Por padrão, sempre o positivo absolute vai determinar que o eixo 0 o eixo 0 é left 0 e top 0. Então agora, quando eu determino que o right é 0, eu digo para o meu cara que está na direita superior que ele vai ter que usar agora o ponto 0 da direita. Mesma coisa serve se eu colocar direita inferior. Se o padrão dele é manter o topo 0 aqui, no canto superior 0, se eu digo para ele que ele é bottom, esqueci o ponto, se eu digo para ele que ele é bottom 0, ele passa a respeitar que a posição dele está no canto 0. Só que como ele é direita superior, eu vou colocar também o right 0. Dessa forma ele diz que está na direita 0 e bottom 0. Então ele passa a ter todos os pontos de origem dele passam a ser esse aqui. Se eu andar com qualquer valor aqui para mais, ele vai andar daqui para cá ou daqui para cá. No caso do bottom, se eu colocar um valor, ele vai considerar que aqui é o eixo 0 e ele vai andar para cima. Ó, um exemplo. Eu vou colocar aqui bottom 20. Ó, tá vendo? Ele andou para cima porque ele considera o eixo 0 aqui, deslocando 20 pixels a partir do eixo 0 do bottom. Mesma coisa direita. Se eu colocar aqui o right 50 pixels, por exemplo, ele vai andar do eixo da direita 0 da direita até 50 pixels para a esquerda. Vamos manter 0, 0. Voltou. Então agora só falta eu pegar o eixo esquerdo inferior e atribuir para ele que ele vai respeitar o 0 bottom. Então, só vou pegar aqui. Eu vou colocar aqui. E vou determinar bottom para ele. Bottom 0. Pum, caiu. Pronto. Agora a gente tem cada eixo desses caras aqui num ponto do meu pai que é relativo. Então lembrando, recapitulando, meu pai é relativo, ele tem uma largura e uma altura. Esse merging 0 serviu para centralizar o pai no meio do container aqui. E eu estou determinando que ele é preto. Os filhos são todos eles absolutos, todos eles são vermelhos, e todos eles têm altura e largura de height 100 pixels de altura e width 100 pixels de largura. Aqui eu inseri somente o que era necessário para resetar o que já é default. Lembrando que se eu quisesse deixar isso aqui bem preenchido, não necessita, mas seria o seguinte. Esquerda
topo é esse cara aqui. Vou escrever aqui, ó. Para ficar mais fácil a gente identificar qual é qual, para não confundir a cabeça. Eu vou dizer agora que os filhos dele têm color branco para ficar visível. Show. Pronto, agora a gente tem aqui uma identificação mais clara. Eu vou dizer que o 01, ele já está no canto esquerda superior, tá vendo? Esquerda topo. Porém, se eu quiser, por padrão, para deixar bonitinho o código CSS, eu posso dizer que ele é left 0, top 0. Esses dois caras já tá pressuposto quando você coloca position absolute. Porém, vale a pena setar. O direita superior, que é esse cara aqui, ó, direita superior, que é o 3, ele já tem como padrão top 0, mas eu vou inserir para ficar bonitinho. Você vai ver que nada vai mudar, eu só estou preenchendo o que falta. O esquerdo, o direito inferior, a gente já, que é esse cara aqui, a gente já setou o que precisava, que é a direita e a parte do bottom. E agora só sobrou o esquerdo inferior, que é esse cara aqui. Ele já é bottom, então a gente já resetou o que era top 0, a gente já colocou como bottom 0. E ele é left 0. Não vai mudar nada, mas é mais para questão de você entender. Agora, com relação ao que você está falando, a sua preocupação com relação à largura de tela, você vai ver que nesse caso vai funcionar tudo certinho. Ó, eu vou começar a escalonar, você vai ver que nada vai mudar. Ó. Tá vendo? Ele vai continuar respeitando até um limite da tela aqui do... Chegou no limite de menos de 320, ele começa a dar pau, tá vendo? Mas até 320, ó, você pode ver aqui em cima, vai aparecer um númerozinho do tamanho da tela, tá vendo? Ó? Variando aqui. Bem aqui, ó. Então, ó, de 320 para cima ele vai começar a respeitar. Ó. E quando chegar no limite da tela, que é 1000 pixels, ele começa a manter os 1000 que eu coloquei, que é max widget, e ele para de escalonar. Mas ele, se eu diminuir ele passa a respeitar 95% de tela, tá vendo? Bom, é isso, cara. Espero que eu tenha ajudado.